Você ouve agora Jogo Rápido. Muito bem, são 8h10, está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira, dentro do Comando 91. Um grande abraço para você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN e também pelo canal no YouTube, o nosso canal no YouTube NN Play. É sexta-feira e sextou com o Brasil em preto e branco. Eu acho que o cara que não torceu por aquele gol que o Botafogo fez ontem, mesmo não sendo botafoguense, está morto por dentro. Brasil! Porque eu falei ontem aqui, o Botafogo tinha um caminhão de pissarro numa ladeira para descarregar. Descarregou, viu? Descarregou, puxou o freio de mão do PSG e descarregou. Mas já eu falo sobre o Fogudo, que deu show ontem lá na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras também venceu. Hoje tem o Mengudo enfrentando a equipe do Chelsea. Mas antes disso, vamos falar sobre o nosso quintal, né? Vamos falar sobre Alagoas. Destacar o CRB, que joga amanhã, e o CSA, que está aí em preparação, claro, uma pausa na Série C, mas em preparação também para a Copa do Brasil. O Alan Jones ontem trouxe uma informação que a direção do CSA está fazendo a lei do cão lá em Maceió com relação a ingressos para o jogo do Vasco. Mas quem vai trazer informações é ele mesmo. Alan Jones. Bom dia, Alan. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação esportiva aqui no Jogo Rápido. Bom, a gente, direto aqui de Maceió, começa falando do CRB, que embarcou ontem para São Paulo e encara amanhã a Ferroviária, 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Galo que viajou com a novidade do atacante Breno Herculano, que vai pintar entre os relacionados. Vai ser uma opção para o técnico Eduardo Barroca. Isso se o Barroca optar pela manutenção do Mikael como centroavante. Caso contrário, ele volta com o Breno Herculano como titular. Danielzinho e Christophen não viajaram com a delegação do Galo, ficaram na capital alagoana. Uma provável formação do CRB para começar o jogo de amanhã contra a Ferroviária terá Matheus Albino no gol, o Everton na lateral direita, a dupla de zaga com o Henry e o Segovia, e na lateral esquerda o Matheus Ribeiro. No meio campo você tem Igor Meritão, você tem também provavelmente o Fernando Henrique e o GG. E no ataque, o Thiaguinho, o Douglas Baggio, o Mikael ou o Breno Herculano deve ser a formação do Galo. O CRB, que é o terceiro colocado, tem 21 pontos, está no G4, quer voltar a vencer fora de casa para se manter no G4 e começar a criar uma gordura nesse pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. O CSA, jogadores que estão de folga nesta sexta-feira. Na verdade, os atletas azulinos finalizaram a semana de preparação ontem no CT Gustavo Paiva e ganharam folga nesta sexta, amanhã e também no domingo. 3 dias de descanso para os jogadores do CSA e também para a comissão técnica. Eles vão aproveitar para viajar, rever as suas famílias e voltam a treinar na segunda-feira. CSA que só entra em campo no dia 28 contra o Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Mas o que está de fato movimentando o ambiente do CSA são as vendas dos ingressos para a partida contra o Vasco no dia 30 de julho pela Copa do Brasil. Ontem o CSA divulgou o terceiro lote, que começa a ser vendido daqui a pouquinho pela internet e também nos pontos de vendas espalhados por Maceió. Os novos valores têm arquibancada baixa, meia entrada R$80 e inteira R$160, arquibancada alta da curva e das grandes arquibancadas, meia entrada R$150 e R$300 inteira, cadeiras R$400 meia entrada e R$800 as cadeiras. Quem quiser comprar os ingressos também para a torcida do Vasco pode adquiri-los pelo site futebolcard.com. Lembrando que os ingressos de meia entrada só estão sendo vendidos nos pontos físicos aqui na capital alagoana. O torcedor do Vasco e do CSA não consegue comprar os ingressos de meia entrada pelo portal futebolcard.com. É o site onde acontece as vendas online. Bom, mais tarde dentro do Futebol Show aqui direto de Maceió, a gente volta com novas informações do CRB e do CSA na nossa programação esportiva. Um forte abraço e uma ótima sexta-feira para todos vocês. Muito bem, 8h15 tá aí as informações do Alan Jones. Eu vou repetir, para mim é lei do cão.
O Alan trouxe a informação, vou repetir. Ele falou ontem. Crianças que até 11 anos não pagam. Se chegar no número considerável que o CSA acha dentro do estádio, o pai vai ter que pagar o ingresso da criança. Aí já pensou um pai tá no corre danado, porque o jogo é meio de semana. Aí o pai vai estar num corre danado, aí chega um pouco atrasado pro jogo. Não atrasado, mas um pouco em cima da hora. Ele vai deixar o filho na frente do estádio, é? Porque ele comprou o ingresso dele, o moleque tem menos de 11 anos, ele vai deixar o moleque fora do estádio? A gente quer saber o preço do ingresso. Porque eu quero saber o preço do ingresso. É o que o CSA tá fazendo. Para idosos também. 65 anos ou mais, o Jorge Moraes trouxe ontem a informação no Futebol Show. Se o idoso chegar perto da hora do jogo e acharem que tem muito idoso no campo, o cara vai ter que pagar o ingresso. Mas no Campeonato Brasileiro ele entra de graça. No Campeonato Alagoano ele entra de graça. Fora o que está acontecendo e a bagunça que está acontecendo para comprar ingresso. Um amigo meu, falei ontem aqui, um amigo meu teve problema para comprar de forma online porque não vende online, meia entrada. E ele tem direito. Aí o CSA disse, não, mas tem que comprar em ponto físico. E se o cara morar em Delmiro Gouveia e não tiver ninguém em Maceió para comprar no ponto físico para ele, meia entrada? E aí, como é que faz? Eu falei ontem, se o cara tem direito a comprar o meia entrada, coloca no site, o cara compra. Se o cara não tiver direito, ele vai gastar o dinheiro dele e vai perder. O que o CSA tá fazendo é lei do cão, meu irmão. É lei do cão. Não, eu vou fazer isso aqui, você tem uma opção. Ou essa ou essa. É isso que o CSA tá fazendo. Pra mim é desrespeito com o torcedor do visitante e o próprio torcedor do CSA. Que eu tenho certeza. Aí eu tenho certeza, meu irmão. Eu vou só esperar o pepino. Depois do jogo contra o Vasco. Vocês vão ver um monte de reclamação que vai ter com relação a essa situação de venda de ingressos, de brecar criança, de brecar idoso. Será que eles vão brecar também pessoas com deficiência? Felizmente. E ainda continuando em Maceió, vamos destacar o comentário de hoje de Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos do Jogo Rápido, um grande abraço, uma ótima manhã para todo mundo. E amanhã o CRB enfrenta a Ferroviária, lá no interior de São Paulo, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e precisa de uma vitória. Tá num grupo com um bloco que tem uma capacidade muito boa de se aproximar dos primeiros colocados. Estamos falando de Goiás e de Novo Horizontino, que tem feito uma boa campanha na competição. Nesse bloco em que o CRB se encontra, tem Curitiba e o Cuiabá. Todos os times com 21 pontos. E o CRB sabe que no trabalho desenvolvido pelo técnico Eduardo Barroca é imprescindível essa vitória fora de casa para fazer a equipe continuar subindo. O jogador Danielzinho não viajou com a delegação regatiana. E agora a dúvida que fica é se o Luiz Henrique começará o jogo ou até mesmo outras possibilidades, como o Caliel entrará no início da partida. Não vejo que nesse momento, mesmo tendo feito um gol contra o Goiás, o Giovani, atleta ex-Paysandu, ele possa começar o jogo. Essa declaração já tinha sido dada inclusive pelo próprio Eduardo Barroca depois do jogo contra o Goiás, quando o CRB venceu por 2-0 no último final de semana, em que o atleta ainda está num processo de adaptação ao clube. A boa impressão que ficou no decorrer da partida da entrada do Giovani e também do William Potker pode fazer a equipe do CRB pensar de uma maneira mais ambiciosa nesse jogo, tentando, quem sabe, de repente, somando esses 3 pontos, assumir as primeiras posições na classificação geral e diminuir essa margem que existe no Goiás para uma sequência de preparação e também de jogos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. É importante colocar que esse aproveitamento do CRB com o número de vitórias seguidas da competição será importante porque estamos também chegando em um momento decisivo desta primeira fase, a chamada fase de jogos de ida desta Série B. Até a 19ª rodada será assim. Como essa será uma rodada de número 13, acaba sendo também muito próximo desse encerramento da primeira fase dos chamados jogos de ida da competição, e que o CRB precisa acumular vitórias fora de casa também, caso queira manter uma regularidade e uma pontuação para poder se manter neste grupo de classificação no popularmente chamado G4. É isso que a gente espera do rendimento do CRB em maneira coletiva para a partida de amanhã contra a Ferroviária, e que nós estaremos acompanhando esse jogo. Mas à noite, no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros, nós estaremos de volta aqui na programação da NN para debater sobre os principais assuntos do futebol de Alagoas. Um grande abraço, uma ótima sequência de Jogo Rápido dentro do Comando 91.
Muito bem, tá aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo, 8h21. Antes de trazer o giro do placar esportivo, para falar, obviamente, desse jogo do CRB e também da Copa do Mundo de Clubes, né? Botafogo ontem chocou o mundo, né? Porque poucos acreditavam. Eu, inclusive, também não acreditava que o Botafogo poderia vencer o PSG. Até botafoguenses não acreditavam. Mas o Botafogo foi lá e tunda no PSG. Haja coração. Haja coração mesmo. Deixa eu destacar aqui o Asa, né? Eu recebi, inclusive, a programação de treinamentos aqui, agradecer a assessoria de comunicação do clube, né? O Nazário Júnior, né? Que faz um trabalho excelente, né? Um profissional íntegro, né? Ele que faz o seu trabalho normal, não acha que é dono do clube. Quinta-feira, amanhã, aliás, ontem, né? Os jogadores treinaram no CT e hoje eles têm descanso pela manhã e treino no estádio Coraci da Mata Fonseca. Sábado, pela manhã, tem descanso para a rapaziada e voltam a treinar na parte da tarde no CT Noel Alves. E domingo, descanso geral, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E claro, a programação aí está sujeita a alterações. Então a gente recebeu essa informação aqui da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação da equipe do Asa, à frente aí o Nazário Júnior e o João, né? O João também, que faz esse trabalho aí, principalmente nas redes sociais da equipe do Asa. Como eu disse, trabalho sério, né? Diferente de outros. Copa do Mundo de Clubes, giro do placar esportivo para destacar o que aconteceu ontem, meu irmão. O que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, Palmeiras e Al-Ahly. O time do Palmeiras conseguiu vencer por 2-0, encaminhou também sua classificação. Inclusive ontem teve mais uma paralisação, né, por conta do protocolo de tempestade. O jogo do Palmeiras ficou parado ali pelo menos 20, 30 minutos. Eu estou muito curioso para saber o que é que a FIFA vai fazer no que vem na Copa do Mundo de Clubes, porque vai ter esse protocolo também. É a mesma época. Eu quero ver como é que vai, aliás, na Copa do Mundo de Seleções, né? Eu quero ver como é que vai fazer. Vão colocar teto em todos os estádios, porque tem um lá que não tem como não, mas vamos lá. Ontem também teve o Inter Miami vencendo por 2-1 a equipe do Porto. O Seattle Sounders perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1 e o Botafogo venceu o PSG por 1-0, gol do Igor Jesus. E que baita vitória do Botafogo. Ontem o Botafogo mostrou mais uma vez que às vezes no futebol, ou quase sempre, não existem impossíveis, desde que você tenha um plano e execute ele muito bem. E ontem o Botafogo executou muito bem contra o PSG. O PSG teve 73% de posse de bola, mas só finalizou 2 vezes no gol. O Botafogo finalizou 4. Ou seja, a fase defensiva do Botafogo foi muito bem eficiente. Individualmente também, os jogadores se entregaram muito. E vale destacar a disciplina tática do Botafogo ontem. E eu vou falar um negócio pra você. Que centroavante tem o Botafogo? Viu? O Igor Jesus é jogador de jogo grande. É aquele centroavante que todo time precisa. Porque quando a bola vinha longa, ele dominava, segurava, ganhava do zagueiro, esperava o time aproximar. Que jogador. E não foi pra seleção. Acho que ele vai pra seleção na próxima. Ele já tava merecendo ir pra seleção, né? Mas aí eu acredito que ele vai depois. Então o Botafogo conseguiu essa vitória significativa contra a equipe do PSG. Oi? Ah, sim, o John mais uma vez. O John é outro goleiro, é jogador de time grande. Aliás, é goleiro de jogo grande. Então o Botafogo aí tá prático. Agora, o que tá doendo no meu coração, sabe o que é? Eu ontem, claro que eu vibrei com o gol do Igor Jesus. Só que aí tem o seguinte, se o Botafogo e o PSG passar, é do grupo do Palmeiras que eles pegam, né? Aí pode ser o seguinte, o Botafogo cheio de moral pra cima do Palmeiras, se o Palmeiras passar, e o PSG mordido porque perdeu para um brasileiro. Nossa! Aí vai descontar em quem? No Palmeiras se passar, meu Deus do céu. E outra curiosidade do jogo de ontem, o local do jogo foi o Rose Bowl, que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94. O mesmo estádio. E aí um time brasileiro foi lá, jogou ontem. É história, meu irmão. Parece que era tudo feito para dar certo ontem para o Botafogo. E depois de 12 anos do Tetra, né? Do de 94. E depois de 12 anos, uma equipe brasileira venceu uma europeia. O último tinha sido o Corinthians contra o Chelsea.
lá no Mundial de 2012. Então, o Botafogo fez história mais uma vez. Isso aí serve para você que tem um complexo de vira-lata, de achar que só a Europa tem futebol. Eu queria ver time europeu tete a tete em condições normais, como disse o Abel Ferreira na sua coletiva. O Abel, que todo mundo critica, defendeu mais o futebol brasileiro que muita gente da imprensa, inclusive. Eu tô doido, Marco Aurélio, pra ver qual vai ser a opinião do Maurinho. O Maurinho não, né? Ele disse que não pode chamar de Maurinho não, o Linguinha. Hoje ainda na Copa do Mundo de Clubes tem Benfica e Auckland City, aquele time que tomou 10 do Bayern de Munique, que é lá da Nova Zelândia. O jogo acontece às 13 horas, horário de Brasília. Tem Bayern de Munique e Boca Juniors também, jogão, viu? 22 horas também, horário de Brasília, pelo Grupo C. Tem o Mengudo. Hoje o Flamengo vai fazer igual o Botafogo ontem, em termos de pegar um caminhão cheio de brita para descarregar ele numa ladeira. Vamos ver o que é que vai dar. O jogo acontece às 15 horas lá na Filadélfia pelo Grupo D. E o Los Angeles Futebol Clube vai enfrentar o Esperance, que foi o time que o Flamengo venceu na primeira rodada às 19 horas pelo Grupo D. Amanhã também tem o Fluminense entrando em campo. O Fluminense vai jogar contra o Ulsan HD, lá da Coreia, às 19h30. E finalizando, destacando, obviamente, o Brasileirão da Série B pela 13ª rodada. Amanhã o CRB entra em campo às 20h30 contra a equipe da Ferroviária. Só que não vai ser lá na Fonte Luminosa o jogo. Vai ser lá em Novo Horizontino, no Ismael de Biase. O CRB, que é o terceiro colocado do Brasileirão da Série B, com 21 pontos. Portanto, finalizando o jogo rápido desta sexta-feira, a gente vai voltar a falar de futebol, debater muito sobre essa vitória do Botafogo, a vitória do Palmeiras. Vamos ver o que é que vai acontecer no jogo contra o Flamengo também, claro, falar muito sobre o futebol alagoano dentro do Futebol Show a partir das 19 horas, e você pode acompanhar pela rádio e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Grande abraço e uma boa sexta-feira alvinegra para você. Jogo rápido. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade